Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após outro, com calma e continuamente, realiza os teus deveres. Onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis, aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante encontra-se uma usina em potencial. Na estela de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização e a pedra, o instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim o ser espiritual, que traz presente a divindade, aguarda se desfaça os impedimentos para que se estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te oferece os valiosos bens, por enquanto, adormecidos no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se te apresente a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto para o milagre das transformações que devemos operar. O coração sublimado sofrerá a torrente de paixões, abrindo espaços para os sentimentos de elevação, a exteriorizar-se na tua conduta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-se os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida, em nome do bem incessante, que fulge à frente e desejas repartir com toda a humanidade que aprendes a amar e desejas servir desde agora. Boa noite a todos. Nesta nossa reunião conversando sobre Espiritismo, contaremos com a presença de Divaldo Franco e também do nosso amigo Laudelino Risso, de Cascavel. A proposta do Conversando sobre Espiritismo é responder às perguntas do público. Sendo assim, fiquem à vontade e podem começar a nos enviar as perguntas para que possamos responder, o Divaldo e o Laudes. Convidamos agora nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, suplicantes ao teu coração, erguemos as nossas mentes e corações na busca da tua misericórdia, onde a confiança em ti é a energia vigorosa que nos mantém vivos, confiantes nos teus ensinamentos, vivendo-os para nossa libertação. Dá-nos a tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da WebTV Mansão do Caminho e de outros órgãos da comunicação virtual.
Seja a paz do Senhor, a doce presença da vida em nossas vidas. Já estamos às vésperas do lançamento do nosso mais recente livro psicografado, Vidas Vazias. Ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, será então o seu lançamento no próximo dia 5, no dia 5 de maio. Reserve o seu exemplar. Hoje estamos com a presença do nosso querido amigo, o Dr. Laudelino Risso, osteopata com uma bela folha de serviços, e estamos modificando a estrutura do nosso programa. Habitualmente fazíamos uma pequena fala, como se diz vulgarmente, para servir de mote às perguntas. Mas como as perguntas têm sido muitas e variadas, hoje abrimos um espaço diferente. Vamos dedicar todo o programa às perguntas e às respostas. E enquanto nos chegam as perguntas dos nossos caros amigos, gostaria não apenas de saudar o nosso Laudelino, como também de fazer uma pergunta. Que aspecto do Espiritismo mais lhe fascina? O aspecto científico, filosófico ou ético-moral religioso? Tem a palavra, Laudelino. Boa noite a todos, querido Divaldo, Solange, Mário Sérgio, a todos os internautas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e outros órgãos de comunicação. Uma alegria estarmos reunidos. Para mim, o ponto que mais me fascina nessa descoberta da origem e do destino dos espíritos, no estudo da ciência espírita, é o destino ético, moral, religioso da criatura. Esse fato de religar o indivíduo ao Criador e nos dar o verdadeiro sentido de construir em nós o reino dos céus e nos dar a força e o vigor dessas pessoas, esses missionários que viveram tal exemplo religioso, é o ponto da doutrina espírita que mais me fascina. Na ciência e suas descobertas, que hoje também nos trazem pontos de extrema fascinação e estudo, o aspecto ainda religioso é o que toca a minha alma profundamente. Para mim também, esse é o lado fascinante do Espiritismo. Depois de haver confirmado a imortalidade da alma, através da comunicação dos espíritos e demonstrada a justiça de Deus por meio da reencarnação, faculta-nos uma filosofia de vida muito agradável. Mas é na ética moral, religiosa, que nós encontramos o alicerce para uma vida realmente feliz. Desde que estamos vivendo esses dias tumultuados, caro Laudelino, que contribuição o Espiritismo tem a dar aos nossos telespectadores? Em múltiplos aspectos, considero que agora, mais do que nunca, a doutrina consoladora vem trazendo a sua base de consolação a essas almas. As almas que permanecem em isolamento, as almas que são afetadas de alguma maneira direta ou indiretamente pelo coronavírus, o Covid-19, que além de afetar somente a saúde, às vezes, da população, nós vemos que vem trazendo à comunidade, em forma geral, profundas reflexões a respeito das funções ético-morais dentro da economia, política, educacional e tantos outros fatores que o Covid vem nos trazendo às reflexões. E agora, mais do que nunca, a doutrina espírita vem nos trazendo esse ponto de vista da imortalidade da alma, além das questões da matéria, além das questões do corpo, que sempre foi perecível, muito antes mesmo do coronavírus. Então agora, vindo uma nova virose, um novo vírus, nos trazendo esse tormento, nos trazendo às vezes uma mudança de rotina, para que pudéssemos refletir. E a doutrina espírita, nesse aspecto agora, de o Consolador prometido, tanto para entender as mortes coletivas que acontecem, mas também o progresso que logo mais virá perante a crise que o antecede. A crise na saúde, mas também a crise moral da criatura,
que vinha por longos anos ainda focada em um materialismo existencial. Penso que os aspectos doutrinários, filosóficos e religiosos que a doutrina espírita tem a oferecer a todos aqueles que nos escutam, sem dúvida, será capaz de consolar as almas. Para mim também, esse aspecto prático do Espiritismo não apenas afirma que aqueles que morreram ou desencarnados não se consumiram quando o corpo foi naturalmente alterado pela mutação da realidade celular, mas é a certeza do reencontro, além da forma física, a volta desses seres queridos para dialogarem conosco. Você acredita realmente nessa possibilidade da comunicação espiritual perfeitamente elaborada conforme Allan Kardec estatuiu na codificação? Poderia dizer que eu sei. A ciência vem trazendo tantas comprovações, mas mais do que isso, conforme vamos vivendo a vida espírita e tendo no nosso caminho tantas oportunidades de conseguir perceber essas comunicações em sua plena realidade, desde a época de William Crookes, mas anterior a isso, estudava recentemente que quando começaram as comunicações das irmãs Fox, 4 especialistas de Harvard, em 1852, atestaram de maneira a trazer o colégio científico já na época para trazer os alicerces da ciência comprovando essa comunicabilidade. William Crookes vem trazendo ainda mais os ensinamentos através de Florence Cook e o espírito Kate King, e tantos outros, mas especialmente quando nos deparamos na obra O Livro dos Espíritos e nos deparamos com a obra O Céu e o Inferno, conseguimos entender essa realidade, aonde aquele jargão popular que ninguém que foi voltou para dizer como era, cai por terra, porque muitos voltaram e nos disseram o que encontraram do lado de lá, e o que os espera, o que nós podemos esperar do lado de lá, a depender da nossa conduta aqui na Terra. Então, eu tenho a convicção plena dessa comunicabilidade, dessa realidade entre a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Agora vamos dar ensejo aos nossos caros teleouvintes. Bem, Divaldo, o nosso irmão Cláudio Urpria, de Brasília, recebeu uma pergunta pelo Instagram de Tess. E ela pergunta o seguinte: Divaldo, será que Joana de Ângeles conhece ou teve algum contato com a também freira de séculos anteriores, Hildegard von Bingen? Essa personagem notável, que deixou para a literatura, para a música, uma contribuição das mais valiosas, foi, indubitavelmente, a maior médium da sua época. Da cidade de Bingen, na Alemanha, ela enviava ao Papa as informações do mundo espiritual e traçava diretrizes de segurança para que ele pudesse muito bem administrar a igreja. Esta notável von Bingen deixou na arte uma contribuição imensa, principalmente na música, no teatro, e ela foi um desses espíritos semelhantes a Sor Juana Inês de la Cruz, que veio à Terra mais ou menos na mesma época, para poder abrir os horizontes do mundo à feminilidade, para demonstrar que a mulher tem capacidade de administrar o próprio destino, como também de contribuir amplamente para o mundo melhor. Não tenho informações diretas a respeito se ambas chegaram a ter uma convivência mais próxima. Entretanto, a vida de ambas é muito semelhante, porquanto contribuíram imensamente para tornar a Igreja atual em cada um daqueles séculos, ao mesmo tempo cantando as glórias da imortalidade e da misericórdia divina. Laudes, muito boa noite a você.
Seja muito bem-vindo aqui entre nós, mais uma vez. Lembranças à família. Laudes, uma pergunta de Juliana Benito Calvo. Gostaria de saber se os espíritos que não se adequam ao planeta que está em transformação já estão reencarnando em outro sistema planetário. Olá, Mário. Recomendações também a todos os familiares. E, querida Juliana, os espíritos que estão convivendo ainda na Terra, que às vezes não estão se adaptando perante as mudanças ético-morais que cada um de nós estão sendo levados para a transformação do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, sem dúvida, terão novas jornadas reencarnatórias em outros planetas. Os espíritos não poderão permanecer em um estado estacionário. Eles permanecerão também em um processo evolutivo. Porém, se não atentarem ao seu aperfeiçoamento aqueles que ainda vigem nessa vigiliatura carnal conosco e mudarem, às vezes, condutas equivocadas para o seu aperfeiçoamento nesse processo intelecto-moral, também não terão novas oportunidades nesse período de transformação. Vivemos dias onde deveremos começar a assumir as nossas responsabilidades perante a vida espiritual, nos fazendo progredir sempre. E dessa maneira permaneceremos aqui, múltiplas jornadas reencarnatórias para poder aperfeiçoar o nosso espírito. Que complementa, inclusive, esta questão apresentada pelo Laudes, a dona Emanuele Nogueira diz assim: Divaldo, existe a possibilidade de uma determinada pessoa não reencarnar mais? Ou seja, enquanto tiver algo para ser resgatado, o ser vai reencarnar? A reencarnação não objetiva unicamente resgate, mas é um mecanismo que propicia ao espírito o desenvolvimento dos valores que jazem íncitos em seu mundo interior. Criado por Deus, é co-criador e tem a semente divina para ser desdobrada dentro dele mesmo. A reencarnação objetiva também o desenvolvimento intelecto-moral, para poder contribuir para o progresso das criaturas na Terra. Enquanto Laudes falava, dando a resposta à questão anterior, eu recordei-me que aproximadamente há 60 anos, eu era mais do que um adolescente, estava com uns 30 anos, houve um fato muito curioso de comunicação, digamos, interplanetária. Naquela época não era muito comum essa questão dos UFO, dos objetos não identificados. E o espírito veio comunicar-se conosco, dizendo ser da constelação de Órion. Nós éramos muito modestos culturalmente, nosso grupo muito reduzido, e ficamos todos muito admirados, porque ignorávamos totalmente o a que ele se referia. Um dos nossos amigos era estudante de medicina, mais tarde doutor Otaviano, e ele se incumbiu de fazer uma pesquisa a respeito de Órion. E nós anotamos e fizemos uma ata, inclusive naquele tempo, quando ele já falava dessas comunicações interplanetárias, das comunicações espirituais. E ainda dizia da seguinte maneira: da mesma forma que a tecnologia terrestre encontra-se naquele tempo em um estado avançado, partindo-se do princípio que haja vida em outros planetas e que a evolução se haja desenvolvido mais, por serem mais velhos, é claro que conseguiram já instrumentos para poderem vir ter conosco. Mas, além disso, a comunicação espiritual se torna muito mais fácil, graças à identificação psíquica entre aqueles de um estado espiritual e aqueles que estamos na Terra. Portanto, é muito consolador podermos verificar essa identificação entre os diversos espíritos nas variadas manifestações da própria reencarnação. Então, querida amiga, a reencarnação, para ser culminada
é necessário atingir-se àquele estado de perfectibilidade relativa. Allan Kardec faz esta análise e quando ele transcreve o estado de mediumato, missionário da mediunidade, ele reporta que a reencarnação tem o seu limite quando o espírito se aperfeiçoa. Naturalmente será na terra do porvir, mas em outros mundos muito mais avançados haverá reencarnação, mas sem a utilização do barro carnal da dimensão que nós conhecemos. Laudes, uma pergunta de Marceli Oliveira. Como posso fortalecer meu espírito neste momento que estamos passando? Trabalho em um hospital. Que oração posso estar fazendo em meu íntimo para me manter firme na minha missão? Marceli, a conduta cristã é exatamente a melhor prece nesses momentos em que somos acometidos. Você, como todos, estamos passando momentos, às vezes, de uma mudança de hábito, e isso nos traz algumas angústias que não estamos habituados a estarmos convivendo de uma maneira até então jamais vivida em todo o orbe terrestre. Mas o momento agora vem exatamente clamar a nossa evolução. O momento é para que possamos focar exatamente em tudo que vem acontecendo em nossa existência, para expressarmos os nossos sentimentos de gratidão. Muitas coisas boas passam sem que nós nos demos a devida atenção em nossa rotina diária. E agora, mais do que nunca, é necessário que possamos identificar esses pontos que valem muito na nossa existência. Estamos vivendo dias de grande ansiedade, pânico, depressão, inúmeros tormentos que envolvem a criatura humana nos seus tormentos de celeridade mental, nos múltiplos pensamentos. Jamais antes vivemos na história tantas informações recebidas, compartilhadas e vividas ao mesmo tempo. E isso faz com que a nossa mente também superexcite. Mas, se vamos vivendo esses momentos de excitação, nós passamos a viver um período de grande insatisfação, porque vamos vivendo os dias sem saber muitas vezes o caminho em que devemos ou queremos chegar. A nossa vida até então estava sem um rumo, sem um destino, sem um ponto de chegada. Às vezes tínhamos um ponto religioso, mas levávamos aquilo em pontos de reflexões secundárias. E agora começamos a ver que a vida do espírito, ela é muito mais valiosa do que a vida do corpo, porque essa é passageira. E às vezes o pequeno vírus nos faz pensar dessa mortalidade do corpo e dessa imortalidade da alma. A insatisfação começa a ganhar corpo quando eu começo a demonstrar a gratidão pela vida pujante que nós estamos vivendo, as múltiplas oportunidades de serviço. Não coloque tão longe, às vezes, a possibilidade de atender ou acolher uma alma, porque, às vezes, o mais necessitado pode estar dentro de casa. O próximo, mais próximo, é aquele, às vezes, que está ao nosso lado e precisa da nossa atenção, e precisa, às vezes, de um ouvido fraterno para conseguir, às vezes, ouvir unicamente a reclamação de um ente querido. Mas a ação lá fora é muito importante. Mas eu lembro de uma conversa em que Jesus estava conversando com um Tadeu e dizendo a Tadeu que nenhuma pessoa vai poder compartilhar ou dar a outro aquilo que ela não tem na sua intimidade do coração. Jesus estava num diálogo a respeito da expulsão dos demônios para Tadeu, e Tadeu queria, da mesma forma, expulsar os demônios ou curar aqueles enfermos com a mesma possibilidade que Jesus o fazia. E dizia então ao mestre: por que você não me dá esses poderes para que eu também possa exercer
essa mesma atribuição divina em que tu fazes perante os doentes? Então Jesus faz essa indagação e que ele responde que justamente queria tratar, mas não tinha esses mecanismos. Jesus fala, mas por que está cobrando do outro? Por que você não olha internamente o que você precisa fazer para servir? Porque não poderemos dar acolhimento ou consolo ao próximo se nós ainda na nossa intimidade ainda não criarmos os alicerces e a base segura para sermos esses homens e mulheres dignos de servir esses trabalhadores da última hora convocados para esse serviço cristão. Persiga, minha irmã, nesse trabalho, focada a auxiliar, a servir, muito mais do que ser servido nesses dias em que todos nós somos convocados a esse serviço ao próximo. Divaldo, uma pergunta de Fritz Marisa. Os animais, quando morrem, eles demoram para reencarnar? Allan Kardec refere-se com muita propriedade à desencarnação e ao retorno dos animais. Assevera o codificador que o tempo não é muito dilatado. No entanto, aprendemos nas obras de André Luiz que muitos animais prosseguem no além-túmulo a serviço de atividades espirituais, especialmente nas regiões umbralinas dolorosas. E através da médium Ivone do Amaral Pereira, no Memórias de um Suicida, há também uma referência de que os animais podem ter um estágio mais largo no mundo espiritual e não um retorno imediato. Nada obstante, conheço uma experiência de que foi objeto Chico Xavier. Ele, quando morava em Pedro Leopoldo, era muito apegado a um cão que estimava com muito carinho. E esse cão foi vítima de um acidente e morreu atropelado. Chico Xavier ficou muito triste. Mais tarde, já em Uberaba, um cão muito sofrido começou a rondar a sua porta. E ele foi tomado pela compaixão e albergou o animalzinho dentro de casa, dando o carinho que o animal merece. Muita gente não entende do carinho, do respeito que nos merecem os nossos irmãos da escala animal. E então ele veio a saber que esse era aquele mesmo espírito que voltou para poder enternecê-lo, para poder ficar ao seu lado na companhia de um grande amigo. Esse animal, Brinquinho, era um cão, portanto, já em reencarnação relativamente imediato. Desencarnou, poucos anos depois, volta noutra indumentária e veio a desencarnar ainda com o Chico Xavier, já na senectude. Por isso, os animais, de acordo com as missões que Deus reserva para todos nós, podem ter um retorno imediato e podem também permanecer no mundo espiritual por mais algum tempo. Não há uma data fixa, determinada. Tudo é relativo neste mundo de relatividade. Vamos agora dar um intervalo e retornaremos dentro de poucos minutos. A você que nos ouve com muito carinho, nós estamos acessando ao seu coração para que você possa acessar também o Espiritismo Play, que é essa plataforma que tem por finalidade levar ao movimento espírita em geral todo o histórico da grande atividade dessa caminhada deste Paulo de Tarso dos nossos dias, que é Divaldo Pereira Franco, e ao mesmo tempo enriquecer a sua alma com este alimento tão importante e fundamental que são as abordagens trazidas por este companheiro e mensageiro do amor, nosso Divaldo, para aquecer o seu coração e trazendo uma diretriz mais feliz, mais assertiva para o nosso dia a dia. Acesse Espiritismo Play, a plataforma que estará auxiliando a manutenção da nossa querida mansão do caminho. Muita paz, Jesus nos abençoe e guarde sempre no seu amor.
Vamos dar continuidade, então, conversando sobre Espiritismo, convidando Laudes para mais uma pergunta que nos chega, de Mahaila Fará. Boa noite. O anjo da guarda fica sempre conosco, Laudes? Mahala, fica sempre conosco. Durante toda a nossa jornada, nós sempre somos amparados pelo nosso anjo de guarda. Mas veja, não podemos criar uma ilusão que aquele espírito está ao nosso lado constantemente, pois esse espírito continua as suas múltiplas tarefas também no seu processo evolutivo. Quando pensamos em anjos, não podemos pensar que o anjo que está ao nosso lado é um anjo que já atingiu a perfeição relativa, ou já trazendo, às vezes, caracteres da perfeição. Trata-se de um espírito mais evoluído que pode nos trazer os conselhos, a inspiração, às vezes à distância, mas em todos os momentos em que possamos nos sentir angustiados, tristes, melancólicos, ou momentos de sofrimento, dor ou dificuldade, podemos elevar o nosso pensamento a esse anjo de guarda, que sem dúvida estará conosco, nos inspirando a melhor conduta a ser tomada naquele momento. Somos, sim, amparados por esses seres que, antes mesmo de reencarnar, assumem conosco aquele compromisso. Fala, vai, volta lá na Terra, eu vou estar aqui, estou cuidando de você, estou do seu lado, firme, desejoso para que você vença essa nova batalha perante a si mesmo, nos dando todo o apoio moral, todo o apoio em relação às energias, nos estimulando à vontade, tentando trazer o vigor do nosso esforço para que possamos vencer os compromissos que nós fizemos. Então, fique tranquila e também utilize desse mecanismo da prece, da irradiação dos bons pensamentos ao anjo de guarda, que sem dúvida todos e você que nos faz a pergunta será atendida. Divaldo, uma pergunta que nos chega aqui também de Dani Claro. Como limpar o nosso coração das mágoas? Através da renovação dos pensamentos. Não cultivar o momento infeliz. Dar direito ao outro de ser pessoa frágil quanto nós o somos. E foi o momento infeliz que levou à prática daquele ato que tanto nos feriu. O ressentimento é um tóxico de natureza emocional que vai perturbar as nossas funções neuronais. Experiências em Harvard demonstraram que esses sentimentos de mágoa, de angústia, de ódio, de inveja, fazem que os nossos neurônios, nas comunicações entre eles, produzam verdadeiros tóxicos que lhes perturbam e que dificultam as mensagens de que necessitamos. Mas, por outro lado, o amor, a amizade, os sentimentos fraternos estimulam de tal forma os neurônios a produzirem hormônios de tranquilidade, hormônios como a dopamina, de alegria de viver. Então, a melhor maneira de nos libertarmos do ressentimento é darmos ao outro o direito de estar equivocado e não fixarmos o lado mal de ninguém, porque também temos o nosso lado mal. Como gostaríamos de ser compreendidos, perdoados, evidentemente, é justo que compreendamos que o outro teve um momento infeliz. Ou talvez seja um espírito ainda marcado por certas e determinadas situações negativas e mantenha aquele estado de ódio, de perseguição, de animosidade que não deve nos afetar. Somente guardamos o ressentimento por causa do nosso ego, a nossa presunção, a nossa vaidade. Não podemos ser, diz um amigo meu com ironia, o dólar que todo mundo gosta. Mas note, nem todo mundo. Os ingleses preferem o pound, os suíços preferem o franco, e assim por diante. Então, como nós não podemos ser a moeda que agrada a todos, demos o direito de alguém não gostar de nós e até de nos perseguir, porque o problema não é nosso, é da pessoa.
Laudes, quando Jesus esteve entre nós, é uma pergunta de Marcelo lá de BH, quando Jesus esteve entre nós, será que ele tinha consciência da sua missão na Terra, do conhecimento da sua realidade espiritual, de governador e de ser um Cristo cósmico? Consciência plena. Jesus, desde o primeiro passo, quando começou a trazer à humanidade a sua missão, com 30 anos de idade, nas bodas de Canaã, já sabia muito antes, e às vezes já avisava que ainda não era chegado a hora, mas a partir do momento que a hora se deu, ele serviu 3 anos apresentando verdadeiramente o seu propósito de viver na Terra. Um propósito capaz de modificar o período em que nós contabilizamos os anos, antes dele e depois dele. Jesus sabia plenamente da sua magnitude espiritual e também da missão de apresentar a pureza do amor na terra. E saberia que não colheria os frutos já nessa primeira semeadura, e que logo mais viria o Consolador prometido, mas durante o processo aonde Jesus nos apresenta o amor por ele vivido, nós podemos hoje cada vez mais aprofundar através desses testemunhos que nós encontramos nos evangelhos, belíssimas páginas que podemos encontrar em processos de mediunidade, da psicografia, da psicofonia e tantas outras belíssimas obras que nos apresentam a mensagem do amor vivido por Jesus. A mensagem ainda é tão desconhecida aos nossos corações. Jesus sabia, mas agora podemos já ver frutos, aquela árvore começando a florescer. Estamos chegando num mundo de regeneração. Já podemos sentir a primavera, já podemos ver as flores começarem a desabrochar. Logo teremos frutos. Já vivemos com homens e mulheres que já puderam produzir bons frutos à humanidade, apresentando os seus espelhos, as suas pegadas luminosas, exemplos, para nos deixar neste mundo, exemplos de pessoas que viveram a modelo de Jesus, considerando ele como modelo e guia. Mas Jesus, sem dúvida, jamais teve qualquer dúvida em relação à sua posição de mestre, como ele mesmo diz, não é? Então, Jesus, o Cristo, sem dúvida, já saberia da grandiosidade que o era antes mesmo de vir à Terra. Simone Deiró, a respeito de fertilização in vitro e congelamento de embriões, qual a posição do espírito em relação a essas situações? A depender do seu estágio evolutivo, ele fica preso até o momento quando, a partir de uns 5 anos, a ciência resolve destruir esses embriões que ficam armazenados. Invariavelmente, esses espíritos foram antigos trabalhadores que mumificavam os cadáveres e muitas vezes mumificavam-nos em vida, porque o conhecimento a respeito da morte era muito limitado. Invariavelmente colocava-se um espelho para poder sentir-se se havia a respiração. As palpitações muitas vezes são muito baixas e o ouvido comum não capta, por isso os aparelhos especiais hoje são responsáveis pela detecção do falecimento, como também o eletrocardiograma, os aparelhos especiais. Dessa forma, nós podemos compreender que os óvulos, hoje transformados em ovos, têm o espírito vinculado até um período de 5 ou 6 anos no máximo, após o que eles podem ser destruídos sem qualquer consequência negativa para o espírito que deveria reencarnar. Muito bem. Vamos agora com a pergunta para Laudes, de Ney Vieira.
Ele diz que leu em alguns livros que o espírito mal desencarna e logo reencarna novamente. Pode isso acontecer? Ney, pode acontecer, mas da mesma forma que ouvimos anteriormente, estamos vivendo em um mundo de relatividade. Isso também é relativo. Normalmente, o espírito, quando desencarna, a sua consciência pode ainda ter alguns graus de perturbação. Essa perturbação pode permanecer, às vezes, durante dias, meses ou séculos. Se um espírito mau que desencarna e muitas vezes, ao deparar no mundo dos espíritos, encontra aqueles a quem ele fez o mal e ali aqueles ainda não o perdoaram ou têm o desejo de vingança, muitas vezes podem entrar em um processo de domínio e fazendo com que esse espírito, já no mundo espiritual, comece períodos de sofrimento, de angústia, mas também já de um resgate dos sofrimentos que ele pôde realizar a essas vítimas. Mas o processo da reencarnação, para começarmos a entender que tudo começa naquele espírito mau, como você o diz, quando existir o verdadeiro sentimento de arrependimento. Arrepender-se daquele mal, começam as modificações de dentro para fora, da intimidade daquele espírito que já rapidamente pode começar a visualizar, a ouvir espíritos que já estavam ao seu lado para trazer a palavra amiga, o consolo, para, depois de um pouquinho mais de resistência, volte à Terra para poder, daí sim, reparar. Não só provar e espiar, mas reparar o mal cometido. Vem, por se tratar de um espírito mau, aprendendo um pouquinho mais de uma bagagem no mundo dos espíritos, trazendo um pouquinho mais de vigor, para que nessa prova carnal, em uma nova prova carnal, venha, prove e espie o mal cometido, mas também possa repará-lo. Dessa maneira, não podemos dizer de uma maneira imediata, mas a trazer que esse espírito, sem dúvida, voltará na Terra ou em outros mundos habitados para seguir em sua jornada evolutiva. Ivaldo, uma pergunta de Tomás Tuca. A mediunidade ostensiva sempre se apresenta desde a infância ou pode se revelar em uma idade mais avançada, em uma encarnação conforme o espírita vai evoluindo moralmente, conhecendo mais a doutrina? Tanto pode apresentar-se na infância, como também na senectude. Há exemplo de um médium polonês que aos 80 anos de idade irrompeu-lhe a faculdade mediúnica da psicografia. E ele se dedicou com afinco, trabalhando com vigor e escrevendo belas páginas espirituais de vidas de pessoas que eram famosas na Polônia, narrando as suas experiências. Invariavelmente, porém, por ser uma faculdade orgânica, ela começa a manifestar-se desde os primórdios da infância, para poder, naturalmente, fazendo parte do sistema nervoso central, ela ir manifestando-se e educando-se. Note, por exemplo, Chico Xavier. Aos 4 anos de idade, ele tem uma mediunidade ostensiva tão lúcida que dialoga com a sua mãe com tal claridade que a confunde, supondo que ela não está desencarnada. Porque ela, antes de morrer, disse-lhe: meu filho, eu não vou morrer. Se lhe disserem que eu vou morrer, não acredite. Eu vou para o hospital e voltarei depois. E quando ela aparece a ele, é tão natural o reencontro que ele fica muito contente, porque era uma tempestade muito grande, numa tarde de Pedro Leopoldo, e ele se esconde embaixo da mesa. Ela então aparece, chama-o e leva-o até a porta e mostra-lhe a natureza. E lhe diz, ipsis verbis: meu filho, não tenha medo das tarefas e das atividades programadas por Deus. E assim, durante a sua existência longa e abençoada, Dona Ivone do Amaral Pereira, desde muito pequena,
Os fenômenos mediúnicos eram comuns e, assim, um grande número de médiuns, entre os quais eu também me coloco, desde os primórdios da infância, que os fenômenos apareceram. Daí a mediunidade, com este caráter, ela se apresenta como se fosse um fenômeno sexto sentido, com muita naturalidade, o que permite ser também educada de uma maneira muito feliz. A pessoa, percebendo que é possuidora desta peculiaridade, dá-lhe maior atenção, procura vivê-la de uma forma respeitável e quase sempre consegue o triunfo, porque uma mediunidade com tal caráter e com tais manifestações produz a mudança moral do seu instrumento e começa a levá-lo a uma visão do mundo transcendental. Laudes, uma pergunta de Neiva Ribeiro. Será que ao nos entregar e querer conhecer e viver a doutrina espírita, somos postos a testes? Teste de paciência, teste de serenidade? O que você acha sobre isto? Neiva, quando nos nossos sentimentos verdadeiros realizamos um impulso de pedirmos a Deus que nos dê um pouco de paciência, ou que nos ensine a conquistar a paciência, se nós tivermos um pouco de maturidade ao pedido, nós vamos entender que os múltiplos acometimentos depois desse pedido irão testar a nossa paciência. Não há como nós desenvolvermos uma virtude a um toque de mágica. A virtude é construída justamente atestando e provando esse nosso pedido constantemente. Esse pedido verdadeiro trata-se de um progresso do espírito, mas a luta da conquista íntima, ela é diária. E essa luta nós vamos vencendo nos inúmeros tropeços, às vezes quedas, porque a vida trata-se exatamente desse ciclo. Momento estamos felizes, alegres, momento estamos mais tristes, depressivos, mas se compreendemos que a vida se trata desses altos e baixos, mas que o meu propósito é ter aquela conquista que outrora eu tenha feito, vai valer a pena. Então, se você realmente tem esse desejo, vá. Lembrei-me de uma frase que Benjamin Franklin falava: se a paixão move a tua vida, não esqueça de colocar a razão nas suas rédeas. Para que podemos entender depois de maneira mais profunda, quando Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, como é importante acender essa chama de querer viver a doutrina espírita de maneira integral, mas que possamos colocar a nossa razão para não transformarmos dentro da doutrina espírita uma fé cega à nossa existência. Precisamos entender o que vivemos, porque senão não sabemos e vamos vivendo de uma forma como falava René Girard, de uma forma mimética. Vivemos o sonho do outro. Eu vi o outro atendendo ao pobre, achei bonito e fui também atender e fazer assistência. O outro abriu uma casa lar, eu achei aquilo magnífico e fiz disso também para a minha vida. Mas, nessa teoria mimética, eu pego o sonho do outro, coloco um pouquinho de purpurina e transformo como se fosse o meu sonho, porque eu não sei o que quero. Então, às vezes, olhando o que o outro quer, eu transformo para mim. Isso é válido, desde que possamos pegar os bons exemplos e saibamos o porquê estamos entregando-nos. Porque o compromisso de fidelidade a Deus é o nosso primeiro compromisso. E não poderemos, a partir desse compromisso, servir a Deus e a Mamon. Então, um compromisso é de agora. Somos chamados da mesma maneira que Jesus chamou o moço rico, agora. O nosso dever é que possamos viver de forma crística agora, transformando os nossos atos que ainda não são crísticos, pegada a pegada. Mas aí está a grande transformação. Se eu pudesse, de alguma maneira, sugerir é que avante, levante-se, vá, desempenhe o papel para que você veio nessa jornada. Sem dúvida, é o progresso do seu espírito e é, sem dúvida, atender a humanidade que está ao seu lado.
Pergunta de Bruno Polito. Ele gostaria de saber qual a posição que você considera hoje a Terra em relação à sua psicosfera nessa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Posso afirmar que estamos numa psicosfera de nível muito baixo, por causa das próprias paixões humanas. No momento em que a nossa mente deveria estar esclarecida para encarar melhor o fenômeno da morte, através de uma virose terrível ou de uma parada cardíaca, apresentamos-nos como crianças que fomos colhidas de surpresa com algo que já nos é tão familiar, o fenômeno da morte. Nasceu, morre. É inevitável. No entanto, diante dessa realidade dolorosa, que é essa virose inesperada, as criaturas temos nos comportado de maneira infantil, ou de desespero, de pavor, dando lugar a situações mais perigosas do que a virose em si mesma. Porque se encararmos como um fenômeno periódico que a humanidade atravessa, exceto se esse vírus foi elaborado, especificamente trabalhado no laboratório, que aí teria havido determinações humanas, teria havido interesses danosos para prejudicar as nações. Pior seria esse drama do que uma guerra nuclear. Mas considerando que seja o fenômeno de que em cada 100 anos a humanidade praticamente experimenta uma dessas calamidades pestosas, nós poderíamos encarar com o respeito e os cuidados que nos merecem quaisquer manifestações dessa natureza. Mas nós vemos o pavor, o mau uso de alguns veículos da imprensa apavorando as criaturas com objetivos políticos danosos à comunidade, em que os seus interesses vis estão sobrepostos a milhares, a milhões de vidas que ainda engatinham na obscuridade do conhecimento. Então, é de lamentar-se que um fenômeno dessa natureza nos surpreenda e até nos mate com mais desespero do que a sua causalidade. Segundo algumas estatísticas no Brasil, consideradas falsas, em que muitos caixões vazios são colocados nas covas abertas para fazerem estatística danosa e atemorizar as criaturas humanas, é profundamente lamentável e infinitamente doloroso, porque o fenômeno da morte é biológico, é natural. E então gostaríamos de aproveitar a oportunidade para dizer aos nossos telespectadores que não deveremos temer o contágio, deveremos manter precauções. Os cuidados recomendados pelas organizações mundiais de saúde e pelo bom senso. A contaminação é através do contato direto. E isto já é um benefício, porque esse contato direto somente ocorrerá se nós o desejarmos. Através das gotículas de um espirro, através de uma conversação mais direta, através do toque dos objetos. Então, lavar as mãos com sabão. E uma criança perguntou num sorriso, mas meu Deus, o sabão mata o vírus e não se conseguiu uma vacina para matá-lo? São os mistérios da vida. Então o sabão mata, lave as mãos o maior número de vezes possível. Use a máscara para evitar que as vias aéreas recebam diretamente o contágio, as gotículas da palavra, do perdigotas, do espirro e etc. E encare que o fenômeno da morte é natural. Naturalmente é uma morte dolorosa, portadora de muitas angústias e também de sofrimentos físicos. Então, precate-se, resguarde-se, mas, sobretudo, eleve o seu pensamento, porque você vai viver, nós vamos viver. E esta mensagem é de uma beleza inigualável pela continuidade da vida. Vejo os espíritos chegarem, e não há muito, em uma das nossas reuniões,
veio um espírito que desencarnou pelo corona. Veio falando da sua inquietação, do seu desespero, da ignorância, da falta de respiração, da angústia de não poder extravasar porque os pulmões estavam devorados pelo vírus. Mas também este fenômeno ocorre no dia a dia com os tabagistas, com aqueles que utilizam de drogas, dessas drogas perturbadoras e condicionadoras, do tabaco e etc. Então consideremos que a vida merece o nosso empenho e deveríamos impor o nosso esforço para preservá-la. Diz Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que uma vida mesmo assinalada por problemas e deformidades é de um valor inestimável, porque promove o espírito para a sua libertação espiritual. Então viver é o esforço que todos devemos envidar para superar as tentativas de suicídio, as fugas através do suicídio venal, que apenas nos transfere de um estado para o outro, mas despedaça o coração daqueles que nos amam. Entorpece a sociedade que é tomada de surpresa. Desgastar-se pelo terror não se justifica. Encarar a virose como algo muito sério, como a determinação divina para nos respeitarmos mais, para mudar o sentido do nosso comportamento ético-moral, preservarmos a família. Esta família que vem sendo no Brasil nos últimos 20 anos combatida, degradada e em muitos países derrubada a rés do chão, fazendo que sejamos todos órfãos de ternura e de carinho. A família é a célula sublime da sociedade. Aproveitemos a oportunidade do lar para desenvolver o amor aos seres que constituem o nosso clã, o amor aos nossos irmãos, os animais, sempre servos, escravos das nossas paixões e dos nossos sentimentos. Quem é capaz de amar um animal e dar-lhe um pouco de ternura é capaz de salvar uma vida humana e dar a sua própria vida. A palavra de Jesus ainda ressoa na intimidade dos corações. Eu vos trago vida, e vida em abundância. Vinculemo-nos então a este homem incorruptível e façamos com que seja nossa vida encantadora e nosso lar um santuário onde a prece, o respeito a Deus, a ternura pelos membros constituem as bases, os alicerces de uma vida plena. No próximo dia 5, estaremos lançando o nosso mais recente livro psicografado, Vidas Vazias, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E gostaríamos de solicitar ao coração generoso que nos ouve, dê-nos uma opinião. Você achou que este modelo está bem? Tem alguma sugestão? Porque o nosso interesse é conversar com você sobre o Espiritismo. Até a próxima quinta-feira, neste mesmo horário, sob as bênçãos de Deus.